Imagine um lugar em plena transformação, com ruas largas, casarões imponentes e bondes elétricos circulando pelas avenidas. Assim era Belo Horizonte há 100 anos atrás. A capital de Minas Gerais tem uma história fascinante que remonta à sua fundação em 1897. Naquela época, Belo Horizonte ainda era uma cidade jovem, projetada para ser a capital moderna de Minas, mas que ainda lutava para crescer e se consolidar. As construções seguiam o estilo eclético, misturando influências europeias e brasileiras, e as principais vias, como a Avenida Afonso Pena, já despontavam como centros de movimentação e comércio. No entanto, a cidade ainda tinha traços de interior, com áreas pouco habitadas e muita influência rural. A modernização avançava, mas em um ritmo muito diferente do que vemos hoje. As ruas de paralelepípedo eram compartilhadas por pedestres, charretes e os primeiros automóveis, que começavam a circular timidamente. O bonde elétrico era o principal meio de transporte público, conectando os bairros ao centro da cidade. A Praça da Liberdade já era o coração político e social de Belo Horizonte, cercada por prédios imponentes que abrigavam o governo do estado. Os jardins da praça eram um ponto de encontro para a elite mineira, que desfilava com roupas elegantes em meio às palmeiras imperiais. Os mercados fervilhavam com feirantes vendendo frutas, legumes e queijos típicos da região. Já o mercado municipal, que mais tarde daria origem ao famoso Mercado Central, era um ponto de encontro essencial para quem buscava produtos frescos e especiarias. Belo Horizonte ainda estava longe do gigantismo atual, mas já mostrava sinais de que se tornaria um dos grandes centros urbanos do Brasil. A vida cultural da cidade era marcada pelo teatro, cafés e saraus literários. O Teatro Municipal, localizado na Rua da Bahia, era o principal espaço para apresentações artísticas e eventos sociais. O cinema começava a ganhar espaço, e as primeiras salas de exibição atraíam um público curioso para ver os filmes mudos da época. Os clubes sociais eram locais de encontro para a alta sociedade, onde se discutia política, negócios e cultura. Enquanto isso, os bairros mais afastados ainda mantinham um estilo de vida mais simples, com casas espaçadas e quintais grandes, onde se cultivavam hortas e se criavam animais. O rádio ainda não havia se popularizado, então as notícias circulavam por meio dos jornais impressos, como o Diário de Minas e o Minas Gerais. A cidade tinha um cotidiano tranquilo, mas cheio de pequenas revoluções tecnológicas e sociais que preparavam o terreno para o seu crescimento acelerado nas décadas seguintes. No aspecto econômico, Belo Horizonte ainda era fortemente influenciada pela agricultura e pelo comércio local. A industrialização dava os primeiros passos, com fábricas de tecidos, cervejarias e pequenos empreendimentos surgindo na cidade. A mineração, tradicionalmente associada a Minas Gerais, ainda não tinha um impacto direto na economia da capital, mas a cidade começava a atrair investimentos e mão de obra qualificada. A imigração também teve um papel importante nesse período. Italianos, portugueses e sírio-libaneses chegaram a Belo Horizonte e ajudaram a moldar a identidade da cidade, seja no comércio, na culinária ou na arquitetura. Os mercados, padarias e restaurantes administrados por esses imigrantes se tornaram pontos de referência para a população. Aos poucos, a cidade ia deixando de ser apenas um projeto urbanístico planejado e começava a ganhar alma, personalidade e identidade própria. Mas nem tudo eram flores. Belo Horizonte ainda enfrentava desafios estruturais, como a falta de saneamento básico em algumas áreas e o abastecimento irregular de água e energia elétrica. As epidemias ainda preocupavam a população, e os hospitais da cidade tinham dificuldades para atender a todos. Mesmo assim, os avanços na medicina e a criação de novas instituições de saúde ajudavam a melhorar a qualidade de vida dos habitantes. A cidade começava a expandir suas fronteiras, e novos bairros surgiam para acomodar a crescente população. A região do Barro Preto, por exemplo, se consolidava como um polo operário, enquanto Lourdes e Funcionários se destacavam como bairros nobres.
Já a Lagoinha era um dos centros boêmios da cidade, com bares e casas de música que animavam as noites da capital. Belo Horizonte, há um século atrás, ainda era um embrião do que viria a se tornar, mas já mostrava sinais claros de que o futuro reservaria um crescimento impressionante e transformações que a colocariam entre as maiores metrópoles do Brasil.